Cho. Este é o meu testemunho. Eu nasci no sul da Coreia durante a ocupação japonesa. Não é possível expressar nesse momento o imenso sofrimento que experimentamos durante aquele período de nossa história. A Coreia está situada entre o Japão e a China. Essa posição geográfica desfavorável significou sermos o palco onde muitas guerras foram travadas entre estas duas nações. No entanto, essas circunstâncias formaram um povo independente e lutador, que se orgulha de sua herança e idioma. Um povo cuja existência se prolonga por mais de 5.000 anos. Meu pai foi um homem muito trabalhador e religioso. Na verdade, ele era um líder budista em nossa região, ainda que não oficialmente. O budismo na Coreia e no Japão é um tanto diferente do restante da Ásia. Nós praticávamos uma variação muito intelectual filosófica do budismo. O povo coreano recebeu o cristianismo com respeito devido aos terríveis sofrimentos que os cristãos foram submetidos durante a Segunda Guerra Mundial. Seu patriotismo e heroísmo eram bastante apreciados por todo o povo coreano. Logo após o final da guerra, iniciamos a reconstrução do nosso país. Muitos missionários americanos vieram nos ajudar, e seu auxílio jamais esqueceremos. Contudo, não muito tempo depois do fim da guerra, os russos encorajaram os comunistas norte-coreanos a invadirem o sul. Esse fato ficou conhecido como o Conflito Coreano, pelas Nações Unidas, e foi ainda mais devastador que a Segunda Grande Guerra Mundial. Depois da guerra com o Norte, ficamos completamente desmoralizados e empobrecidos. Nessa época, tive de deixar a escola e procurar um trabalho para poder ajudar financeiramente a minha família. Minha única esperança era simplesmente sobreviver para aquela situação. Alguns dizem que esse instinto é a principal força motivadora do homem. Essa foi a minha realidade durante aquele período. Aceitava qualquer emprego que conseguisse só para poder comprar alguma comida. Às vezes eu fazia vários serviços em um único dia. Em uma tarde normal, enquanto dava aulas para um aluno do ginásio, comecei a me sentir muito mal. Meu peito ofegava convulsivamente e comecei a vomitar sangue. Após ter uma forte hemorragia pela boca e narinas, desmaiei e caí. Depois de um período indeterminado, recuperei a consciência e lutei para chegar em casa. Meus pais precisaram vender todas as suas preciosas posses para me levar ao hospital para que eu pudesse ser diagnosticado. Não demorou muito para que eu pudesse realmente descobrir, através do médico, que o meu problema era gravíssimo. Eu estava com uma tuberculose terminal em um estado já avançado. Tinha apenas 18 anos de idade e estava morrendo. Sem qualquer esperança de cura, simplesmente me mandaram voltar para casa para morrer. Você tem mais 3 meses ou 4 de vida. Foi a última coisa que o médico me disse antes de eu voltar para casa. Por que eu? Eu lamentava deitado em minha esteira de palha em nossa pequena casa minúscula. O calendário, ao lado da minha cama, tinha somente mais 3 meses. E eu dizia: amado Buda, não vai me ajudar a melhorar e viver? Eu orava diariamente, contudo nada acontecia. A cada dia eu me sentia mais fraco. Tudo o que eu desejava agora era uma morte o mais rápido e indolor possível. Então, certo dia, fiz uma oração que mudaria toda a minha vida. Ó Deus, Deus desconhecido, se você realmente existe, por favor, me ajude. Se puder me dar vida de volta, eu prometo que passarei o resto da minha vida te servindo e ajudando aos outros. Veja, o apóstolo Paulo afirma no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos que a verdade de Deus é revelada a todos os homens. No entanto, é a natureza pecaminosa do homem que suprime a verdade de Deus. Portanto, não há desculpas para a ignorância do homem a respeito de Deus e suas leis. Ao pregar o Evangelho, aquele que simplesmente leva a palavra de Deus está levando a boa semente, está levando a luz do Evangelho.
Não tenho dúvida que as horas passadas em silêncio e contemplação não foram desperdiçadas. Deus ouviu a minha oração. Não demorou muito para eu perder a confiança que antes tinha em Buda e começar a buscar na escuridão do meu conhecimento pelo verdadeiro Deus vivo que foi revelado em Jesus Cristo. Pouco tempo depois de orar ao único Deus vivo e verdadeiro, uma jovem me visitou. Aquela moça estava no colégio e chegou para minha casa depois da aula, carregando um grande livro debaixo do braço. Eu quero falar com você sobre Jesus Cristo. Você precisa ouvir. Eu agradeço por você ter vindo, mas, como já sabe, sou um budista. E uma vez que estou prestes a morrer, não vou nem considerar a possibilidade de mudar de religião. Respondi da forma mais gentil que pude. Ela não sabia o quanto eu estava triste naquele dia. Tudo bem, ela continuou. Eu vou falar de Jesus do mesmo jeito. Então ela me contou sobre a vida de Jesus Cristo, seu nascimento virginal, sua vida, sua morte na cruz e sua ressurreição. Ela me disse que eu poderia ser salvo ao acreditar em Cristo e aceitar seu perdão pelos meus pecados. Ouvi pacientemente a história tão estranha que ela me contou, mas quando ela foi embora, reconheço, fiquei aliviado. No dia seguinte, depois da aula, lá estava ela de novo. Novamente me falou do amor de Deus pelos pecadores como eu e de seu poder para me livrar de todos os meus pecados e tormentos. Bem, o único tormento que eu estava preocupado naquele momento era o tormento da tuberculose. No entanto, eu não falei muito. Eu simplesmente ouvi pacientemente e esperei que ela fosse logo embora e me deixasse sozinho com a minha própria miséria. O restante da semana eu sabia que, lá por volta das 3 horas da tarde, eu receberia a visita dessa jovem missionária me dizendo a mesma história que eu sequer queria escutar. Finalmente, depois de ouvir sua história, vez após vez, perdi a paciência e mandei a moça sumir da minha frente. Por favor, pare de me contar essa história. Eu não aguento mais essa sua persistência e essas suas histórias estúpidas. Deixe-me morrer em paz. Eu gritei em desespero. Pensei que a minha rudez a faria ir embora de uma vez por todas. Contudo, ela não foi. Ao invés disso, ela simplesmente inclinou a cabeça sobre a minha cama e começou a orar por mim, com lágrimas nos olhos. Por favor, Jesus, perdoe ele. Ele está doente. Ele não sabe o que está falando. A visão daquela menina ajoelhada e orando, bem para minha frente, me tocou de forma muito profunda. Eu não conseguia entender por que ela se preocupava tanto comigo. Como ela poderia me amar a ponto de chorar? Quem é esse Deus de quem ela fala tanto? De que maneira alguém possa entender essas mensagens faladas? Como esse Deus poderia se preocupar comigo? E por que ela estava ali falando e compartilhando a preocupação que ela estava sentindo naquele momento, por causa da minha alma? Seria o Deus dessa garota o mesmo Deus a quem eu orei quando implorei por minha própria vida? De repente, tive uma sensação estranha de formigamento. Sentia todo o meu corpo arrepiar. Fiquei muito assustado, confuso, mas ao mesmo tempo me senti desafiado. Por favor, pare de chorar, eu implorei tocando em sua cabeça. Desculpe-me por ter ficado irado com você. Eu vou me tornar um cristão por sua causa. Quando terminei de dizer essas palavras, ela olhou para mim e sorriu. Apesar de as lágrimas continuarem rolando sobre o seu rosto, elas não eram mais lágrimas de tristeza, mas sim de alegria e felicidade. Eu quero que você fique com o que eu tenho de mais valioso, ela me disse suavemente enquanto me entregava a sua Bíblia. Eu curvei o corpo em reverência e agradeci, com uma forte dor atravessando meu peito novamente. Ainda sentindo muita dor e tossindo compulsivamente, eu abri a Bíblia em Gênesis capítulo 1. E ela disse, não, eu estou preocupada com a gravidade da sua doença. Você não vai conseguir passar do Antigo Testamento. Ela me disse muito preocupada, é melhor começar a ler por Mateus. Essa era a primeira vez que eu tinha uma Bíblia em minhas mãos.
eu a achei muito grande e desajeitada. Contudo, com a ajuda da moça, eu encontrei o Evangelho de Mateus e o início do Novo Testamento. Conforme comecei a ler, me desapontei muito. Abraão gerou a Isaac, eu pensei comigo mesmo, que tipo de religião é essa? O budismo é bastante sistemático e lógico. Seus rituais não são difíceis de compreender. Essa nova religião estava cheia de genealogias. Não consegui aceitar esse tipo de religião tão entediante. Sinto muito, mas eu acho que ler esse livro seria muito parecido com a leitura de uma lista telefônica. Eu disse educadamente enquanto devolvia a Bíblia para ela. Oh, não faça isso. Ela disse com firmeza. Não se preocupe com todos esses nomes hebraicos por agora. Mais tarde, eles serão uma grande bênção para você. Apenas continue a ler. Depois que ela foi embora, comecei a ler novamente os evangelhos. Embora não me sentisse intelectualmente desafiado pela simples história, me vi atraído pela pessoa de Jesus Cristo. Na minha terrível condição, tanto física quanto emocional, eu precisava de alguém que me guiasse para a vitória. Eu não necessitava de uma nova filosofia que estimulasse minha mente. Eu precisava de alguém que pudesse tocar o meu coração e o meu corpo. Esse alguém se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Quanto mais eu lia sobre Jesus, mais eu o amava. Sua compaixão e seu amor me fizeram chorar. Como aquele homem sofreu toda a dor da cruz por minha causa, pensava eu. Ainda lutando contra as minhas dores, ajoelhei da mesma forma que minha amiga fizera quando chorou sobre mim. Então, eu pronunciei as palavras que revolucionariam toda a minha vida e o destino do meu país. Amado Jesus, por favor, me perdoe os meus pecados. Eu não sou digno de pertencer a ti, mas, se puder me aceitar, eu me entrego a ti. Por favor, salve-me e cure-me. Amém. Conforme eu orava, não conseguia conter as lágrimas. De repente, eu me senti limpo. Foi como se alguém tivesse me dado um banho por dentro. Eu fiquei em pé e gritei, aleluia, obrigado, Senhor. Depois dessa experiência, todos os dias eu pegava minha Bíblia bem cedo e me deleitava lendo até o jantar. Eu sentia que precisava aprender o máximo possível, porque esse Deus falava diretamente comigo. Assim como um rapaz que se apaixona pela primeira vez por uma moça, eu estava apaixonado por Jesus Cristo. Esse caso de amor foi crescendo com o passar dos últimos 29 anos. Ainda que ninguém me dissesse qualquer palavra, eu sabia que viveria. Quando as páginas do meu calendário acabaram, eu ainda estava vivo. Passaram-se 6 meses até que tive condições de levantar de minha cama e, desde então, jamais tive problemas com a tuberculose. Resolvi então frequentar a missão do Evangelho Pleno, em Bilsan, pastoreada pelo pastor L.P. Richard, e desfrutei a comunhão com outros cristãos. Meus pais compreenderam o que se passava comigo e logo me seguiram no relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após frequentar o curso bíblico, iniciei a minha primeira igreja em uma região muito pobre de Seul. Quando iniciei o meu ministério pastoral em 1958, fui trabalhar em um lugarejo muito pobre nas extremidades de Seul. Armei ali uma barraca velha que fora do exército dos Estados Unidos e me pus a pregar. Lembro-me muito bem de que morava na própria barraca e passava as noites em oração. Nas frias noites de inverno, eu me cobria com diversos cobertores e ficava a orar durante muitas horas, deitado perto do púlpito. Pouco tempo depois, outros membros de nossa pequena igreja passaram a orar comigo. Em pouco tempo, já havia mais de 50 pessoas passando a noite toda em oração. Foi assim que iniciei o meu ministério. E foi nessa fase de formação espiritual que aprendi o que era o ministério de intercessão. Aprendemos não apenas a orar, mas também a viver em oração. Jesus ordenou que orássemos sem cessar, mas é impossível para quem não está interessado em avivamento. Quem tem no coração aquele anseio de que as almas sejam salvas e de que sua pátria se converta a Deus, deve ter a oração como o imperativo. Nossa reunião de oração tem início às 5 horas da manhã
E isso não se dá apenas na nossa igreja, mas na maioria das igrejas coreanas. Geralmente oramos 1 ou 2 horas e só depois desse período de oração é que começamos as tarefas da nossa vida. Aprendemos também a nos deitar cedo e às sextas-feiras passamos a noite toda em oração. Construí uma congregação muito forte, com aproximadamente 600 pessoas. Senti que poderia sossegar e desfrutar o meu ministério. Contudo, então, Deus me disse para sair de minha igreja e para o centro de Seul e construir outra igreja. Minha segunda igreja cresceu a ponto de ser uma congregação com 18 mil pessoas e se tornou a maior igreja da Coreia. Em 1969, Deus falou novamente comigo e me mandou sair dessa igreja e mudar para a ilha de Ioido. Ioido era uma ilha pantanosa que estava sendo projetada pelo jovem e bem-sucedido vice-prefeito para se tornar a nova sede do governo. Naquela época, ele era um diácono em minha igreja. Sua mãe, uma das minhas melhores ovelhas, trouxera esse homem para a igreja. Ele se interessou realmente pelo meu ministério. Trabalhamos então em uma área de 4 acres, onde se planejava a construção do novo congresso. Com muito sofrimento, conseguimos construir uma igreja que acomodava 10 mil pessoas e está sendo ampliada agora para acomodar 25 mil pessoas nesse tempo presente. Esse auditório e as numerosas capelas em todo o complexo nos permitem receber 30 mil pessoas por culto, nos 7 cultos que fazemos todos os domingos. Em pouco tempo, com a implantação de um circuito fechado de televisão, seremos capazes de acomodar 60 mil pessoas por culto nos 7 cultos. No entanto, mesmo com tudo isso, será pouco para acomodarmos as pessoas já no próximo ano. Com a taxa de crescimento atual, ainda precisaremos de mais 80 mil lugares por domingo em 1984. Estes 25 anos de ministério me ensinaram muitas coisas e é isto que eu compartilho com você. Deixe-me falar algo com vocês que acompanharam a biografia do pastor Poichu. Isso, quando ele escreveu, quando ele falou sobre o seu ministério, era no ano de 1984. Hoje, atualmente, ele faleceu hoje, no dia 14 de setembro de 2021. Atualmente, a Igreja Central do Evangelho Pleno, em Seul, na Coreia, tem mais de 1 milhão de membros. Que Deus